Bom, como é de praxe, então a gente agora passa para as perguntas, né, e questões e esclarecimentos por parte dos órgãos de imprensa e, na sequência, a gente passa a palavra aos representantes das entidades aqui presentes, de órgãos do governo e mesmo aos colegas da Poderplan. Então, está aberto para vocês. Aqui gravado. Oi? O meu seria gravado. Posso? Pode. Pode gravar depois? Pode ser depois? O que seja? Pode ser. Hein? No final, né? No final grava tudo. É, quem grava, né? Não é melhor? Legal. Tá. Então vamos lá. Eu queria saber de uma maneira simples como que o IDECOM fez esse levantamento, com que base que foi? Como foi dito aqui pelo Felipe, a estrutura é a mesma utilizada no cálculo do PIB, né, do Distrito Federal. Então, tem uma estrutura de ponderação e aí foram utilizados também basicamente os mesmos indicadores utilizados para o cálculo definitivo, né? São indicadores que estão disponíveis, envolvem pessoas ocupadas nas atividades, envolve consumo de energia elétrica, no caso do setor industrial, consumo de cimento, no caso da construção civil, né? Uma série de indicadores específicos de cada atividade. Na agropecuária, a produção das 4 principais culturas, ainda não tem a totalidade, né? Então trabalhamos com soja, milho, feijão e tomate. Ou seja, para cada atividade temos os indicadores, né, que são os utilizados para a determinação daquele índice. Então, rigorosamente, é a mesma, né, a estrutura utilizada no cálculo do PIB. Júlio, do primeiro para o segundo trimestre, a administração pública recuou aí, né, de 4 para 1,2. Tem algo que explica esse recuo acentuado? É contratação ainda caindo ou não? Aí na verdade, né, é isso que a gente estava comentando inicialmente. Se vocês forem observar, podia botar o quadro, bom, mas não está aqui, mas eu vou colocar o quadro agora. A administração pública, ela teve um forte desempenho no primeiro trimestre, né, de 4%, puxado principalmente pela contratação, né? E a gente captou isso na própria pesquisa da PED. A gente apurava isso, né? Um forte incremento na contratação, tanto no âmbito federal quanto do GDF. O que aconteceu foi que, enquanto na média nacional foi de 1,2, né? Bem acima da média nacional. No segundo trimestre, no DF houve uma queda para o crescimento de 1,2, enquanto que a média nacional foi de 1,4. Ou seja, ficamos ali já próximo do desempenho nacional, né? Então, no primeiro trimestre, houve um desempenho atípico, felizmente para o Distrito Federal, fundamental para, né, o resultado global da nossa economia, né? Todos sabem, né, a administração pública ela representa mais de 55% do PIB total do DF. Então, isso também está associado a uma, vamos dizer assim, uma certa pisada no freio, né, que o governo federal, até por questões referentes à situação fiscal, né, optou por dar em relação às contratações, né, no decorrer do ano, e possivelmente isso também possa ter já uma repercussão no próprio terceiro trimestre, né? Essa política de pisada no freio, a gente tem observado que ela se manteve, né, ao longo desses últimos meses. Então é isso, né? No primeiro trimestre houve um crescimento um pouco bem acima da média nacional, mas já no segundo houve uma equiparação com essa tendência. É importante também observar, né, como o Felipe disse, que no caso da indústria, a gente vê aqui, na indústria de formação especificamente, o desempenho nacional foi muito ruim, né? Uma queda de 2,6% no primeiro e 5,3% no segundo,
Ou seja, na média do primeiro semestre teve uma queda de 4% na indústria nacional, indústria de transformação. E a tendência é de recuperação da indústria no quadro nacional. Isso daí é uma tendência que já está delineada, os indicadores têm apontado nesse sentido. Então, como o desempenho da indústria do DF ele já foi forte nesses 2 primeiros trimestres, a gente estava conversando ontem, aqui com o Jussano e com o Filho, que pela composição do setor industrial aqui no DF, que tem um peso muito grande do setor de alimentação, que nacionalmente foi o setor que menos sentiu a crise. A crise bateu forte na indústria metal-mecânica, indústria química. Aqui no DF não temos isso, metal-mecânica, química, esses segmentos. Então, ficamos de fora dessa crise no primeiro semestre. Da mesma forma como a recuperação desses segmentos no segundo semestre também não vai dizer nada ao nosso desempenho. Então, a tendência é a indústria ter uma forte recuperação no âmbito nacional, e isso vai fazer com que o desempenho nacional ele recupere terreno. E como o nosso quadro aqui é determinado pela administração pública, nós, como disse anteriormente, não temos elementos. A tendência, muito embora, como o Felipe disse, é ainda uma especulação, mas a tendência é que essa diferença forte que teve de crescimento entre o DF e o quadro nacional, ela se aproxime desse segundo semestre. Não sei se ficou claro o panorama. Só mais 2 pontos, Júlio, por gentileza. A indústria, apesar de ser incipiente, como nós sabemos, teve um aumento significativo de 6% e 8,5%. Isso. E a gente não está vendo obra pública bombando, nem o mercado imobiliário está tão aquecido assim, pelo contrário, Isso é por conta da base muito menor aí? Está falando da construção civil ou indústria de informação? As duas. Não, a construção civil, o mercado está aquecido, tá certo? Primeiro semestre estava, não. A gente está falando aqui, primeiro semestre estava. Os dados da PED, eu não estou aqui com o boletim da PED, mas o crescimento dos 2 primeiros trimestres em relação ao ano passado foi expressivo. Começou a desaquecer, o último dado que a gente divulgou da PED foi julho, já começou, teve uma queda. Julho teve uma queda no pessoal ocupado. Julho já é segundo semestre, terceiro trimestre. Então a gente está analisando aqui nos 2 primeiros trimestres, os indicadores de pessoal ocupado, consumo de cimento, todos eles estavam bastante aquecidos. Quando chegar daqui a 2 meses, quando a gente for divulgar o terceiro trimestre, talvez aí você vá apurar exatamente isso que você está dizendo. E o segundo ponto é a agropecuária, que também, apesar de não ter tanto peso, mas ela continua crescendo ali, caladinha, ela vai conquistando seu espaço, Júlio? Você consegue, enfim, o trabalho de especulação que a gente sempre provou, mas uma participação maior da agropecuária e uma importância cada vez maior dela no nosso conjunto de riquezas aqui, porque ela continua crescendo, caladinha, mas vai indo, conquistando seu espaço. No documento, o Diego, a gente fala que o desempenho da agropecuária ele se dá principalmente em função da tecnologia. A gente apresenta, inclusive, alguns indicadores muito fortes de produtividade aqui no DF em relação à média nacional. Todos os produtos, mas em particular os grãos, soja, milho, mesmo feijão, tem uma produtividade muito maior. Isso num quadro onde a nossa área é exígua, não temos grande área, então esse é o fator determinante para um desempenho positivo, os investimentos que são feitos em tecnologia nessa atividade. Às vezes a gente associa a agropecuária a uma coisa atrasada, arcaica, nada disso. A agropecuária ela pode ser tão moderna quanto o setor industrial, serviço, na sua devida dimensão. Agora, ela dificilmente ela vai ter uma expressão grande no produto, porque não tem território para grandes extensões. É o que a gente costuma, quando a gente compara o Distrito Federal, ao mesmo tempo, ele é comparável a um estado ou a um município. Entre os estados, ele é o último colocado em produção agropecuária. Entre os municípios, ele é o 5º maior. Então, como município, a agropecuária aqui tem expressão. O nosso valor da produção agropecuária é maior do que o de Rio Verde, que é um grande produtor agropecuário de Goiás, todos sabem. Agora, o problema é que Rio Verde não tem um setor público do tamanho nosso, nem de perto. Então, quando entra no PIB total, a nossa agropecuária aqui, em valores absolutos, é um PIB de quase 1 bilhão. A agropecuária tem um PIB anual de quase 1 bilhão aqui. Mas dentro de um PIB total de quase 200 bilhões, 160 e tantos bilhões, aí ela fica pequenininha. Deixa eu fazer
Aí, Diego, tem o destaque para comparação, que é igual período. Então, aqui não é um índice de divulgação calculado no processo de encadeamento, é a comparação com igual período. Então, sempre que analisar primeiro trimestre, eu estou me reportando a uma base comparativa do ano igual período do ano anterior. A indústria, como o Júlio falou, embora indústria de transformação, mas a gente tem uma composição industrial no DF que diverge da nacional. O terceiro ponto é quando a construção desse índice, ela envolve uma complexidade metodológica. E a gente vai está trabalhando na divulgação desses aspectos metodológicos para melhor compreensão. Por exemplo, índice de desempenho econômico. Se você pensa no comércio, você pode medir o desempenho econômico do comércio pelo volume de vendas ou por faturamento. Aí você perguntou sobre a administração pública. Como medir desempenho da administração pública? Aí, essa é um ponto que envolve um certo entendimento mais complexo, e seguindo também o critério metodológico do IBGE, que leva em consideração a dinâmica demográfica. Procurando simplificar, você poderia imaginar que, na medida que a população cresce, o atendimento com os equipamentos e prestação de serviço público deveria seguir na mesma proporção. Então, ela segue mais ou menos essa lógica para se inferir o desempenho da administração. E não leva em consideração a questão de salários e pagamento de salário. Então, tem certas particularidades metodológicas que a gente pretende brevemente estar divulgando essas considerações para melhor entendimento do indicador. Só um detalhe, né, Juscelio, porque a gente usa o pessoal ocupado, que a gente sabe que é um dado que nós temos disponível e que reflete melhor a administração pública. E a pergunta, por que o IBGE também não usa o pessoal ocupado? Né? Tem uma dificuldade, né? Porque você tem a disponibilidade dos dados do pessoal ocupado muito facilmente na administração pública federal e em menor escala na estadual. Agora, o IBGE, quando faz o cálculo nacional. E aí computa também a administração pública municipal, que é praticamente a metade da administração pública do país, né, os 5.565 municípios. E aí essa informação não está disponível na agilidade que o IBGE precisa para divulgar o resultado trimestral. Né? Então, ele tem que recorrer realmente à variação, né, populacional. Então, o que está se medindo é o uso dessa estrutura pública, é isso? O uso da administração? Não, para o IBGE, no cálculo nacional. No nosso caso, a gente evoluiu para discutirmos isso e concluímos que, como temos aqui tantos dados do pessoal ocupado, a variação do pessoal ocupado no âmbito federal e no âmbito estadual, né, nós poderíamos usar o indicador mais preciso, que é o de pessoal ocupado na atividade. E reajuste salarial, greve, essas coisas? Não, aí não é computa. Você falou muito do setor indústria, que apresentou pontos negativos. Então, a gente pode classificar ele como ponto fraco da economia do DF. Qual seria, na sua opinião, a solução para esse setor? O que a gente apresenta, pelo contrário, os resultados da indústria de transformação está com crescimento de 7,7% e 6,6%. O que foi destacado é que o segmento no Distrito Federal mais robusto que compõe a indústria de transformação é a alimentação, bebidas, são setores que vêm apresentando uma dinâmica satisfatória, resultados até por conta do crescimento do emprego nos últimos meses, do ano passado para cá, esse crescimento significativo do mercado de trabalho resultou numa maior demanda, por exemplo, por serviços de alimentação fora, né? E contribuindo também para uma maior dinâmica ou
resultados satisfatórios em termos de crescimento do segmento de alimentação. A questão da salarial, nível salarial do DF, composição do mercado formal, que também vem crescendo, tem uma correlação muito próxima com essa indústria, com esse mercado de alimentação. E que se apresenta no segmento industrial como os segmentos mais representativos. O que o Júlio coloca em relação à indústria nacional é que aqueles segmentos que foram nos grandes centros industriais afetados arrefecidos pelos efeitos da crise, não se deu aqui no DF, porque não temos aqui indústria automotiva, não temos essa indústria pesada, química. Então, a diferenciação, embora indústria e transformação, mas a composição nacional e do DF tem uma diferenciação muito grande. Oi. Como você explicaram, né, o falou, não é a intenção fazer revisões e tudo, mas aqui, como disse, de janeiro a junho, o crescimento médio foi de 2,8, fora o DF, uma posição favorável, a tendência de crescimento. Como que a gente pode fazer essa afirmação, assim, de que há uma tendência de que o DF esteja entre as unidades de afiliação que tem Não, é porque isso aconteceu, isso não é previsão, né? No primeiro semestre, a média nacional foi de 0,65, tá? O PIB nacional, divulgado pelo IBGE, né? Os dois trimestres. E no DF foi de 2,8%. 2,8? 2,8, né? 2,8. Significa que se o DF esteve significativamente acima da média nacional, com certeza, né, significa que vários estados puxaram essa média para baixo. Eu não tenho a menor dúvida que no primeiro semestre, São Paulo, muito provavelmente, teve um desempenho negativo, porque a indústria, né, teve uma queda de 4%. O peso do setor industrial em São Paulo é muito forte, né? Uma indústria, esse desempenho de 4% negativo da indústria, em São Paulo, ele foi violento, né? Como o Jussani falou, a indústria automobilística está recuperando agora, tá certo? A gente vai... Agosto bateu o recorde nacional de venda de veículos, né? 405 mil veículos, mas agosto é terceiro trimestre. Então, esse desempenho vai se refletir quando nós divulgarmos aqui os dados do terceiro trimestre. Aí a indústria nacionalmente vai recuperar. Mas nos dois primeiros trimestres, teve queda. Então, São Paulo, com certeza, teve um desempenho negativo, o Rio Grande do Sul, todos os estados industriais, Santa Catarina. Então, o Distrito Federal, né, tende a apresentar um desempenho, né, entre os primeiros por conta disso, né, porque ele esteve muito acima da média nacional. Lembrando que, né, como o quadro mostra, tivemos um desempenho negativo também na agricultura. Então, os grandes estados agrícolas, né, o Paraná, que tem a grande produção agrícola, o Rio Grande do Sul, que foram afetados pela seca, né, no início do ano, teve uma seca violenta. A produção de soja nessa região despecou. Aqui no Centro-Oeste, o Mato Grosso e tal, não foi tão afetado, então, com certeza, vai ter um desempenho positivo. Agora, certamente o DF vai estar entre, no primeiro semestre, esses, né, desempenhos positivos entre os estados. Só destaque da também do cimento, que é concorrente. Sim. No caso da indústria de cimento, ela teve um desempenho positivo, né, já desde acompanhando a construção civil. É determinante no índice da construção civil.